que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. E aí, vocês estão bem? Segunda com o artigo dessa semana, trazendo o assunto que eu quero muito discutir. Então eu convido primeiro para que você curta o canal, curta esse vídeo e fique até o final dele. Eu tô trazendo aqui um estudo retrospectivo, acabou de sair 2022, para ilustrar o que eu quero discutir lá no final, que eu acredito que vai correlacionar demais a nossa prática clínica. Conforme eu falei, é um estudo que vem trazer aí de forma retrospectiva uma análise do quanto o grau de espessamento do líquido em disfásicos adultos vai influenciar a presença, a ocorrência da penetração e aspiração e todo um olhar frente ao histórico, a ocorrência de infecções respiratórias, de pneumonias pós 6 meses de exame. Então vem comigo, a descrição dessa referência está aqui na legenda desse vídeo e eles retrospectivamente, os autores, levantaram dados de 483 pacientes, todos adultos, a média com 66 anos de idade, sendo que 159 deles apresentaram algum grau de aspiração. O exame, a videofluoroscopia, foi realizado com líquido fino, líquido espesso néctar e líquido espesso mel. Infelizmente, os autores não trazem a classificação pela IDSE. Com relação ao diagnóstico, a maioria, 27,2% pós-cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, seguido muito de perto, 22% por pacientes com alterações neurológicas. Somente 2% deles não seguiam comando simples e 18% em uso de traqueostomia no momento do exame. E o que eles encontraram em termos de resultado? Primeiro, com relação ao grau de espessamento versus a ocorrência de penetração e aspiração, e para isso os autores usaram a escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, considerando 3 acima, presença de penetração e aspiração, então permeabilidade desse líquido em via aérea. 39% dos pacientes apresentando aspiração traqueal para líquido fino, 32,9%. 21,1% aspiração traqueal para néctar e 14,3% aspiração traqueal para o líquido espesso mel. Até aqui nenhuma novidade para quem atua com disfagia, quanto maior a viscosidade desse líquido, menor a ocorrência de penetração e aspiração. Agora vamos às correlações, e eles levantaram sensibilidade laríngea, eles não deixam claro como, eles trouxeram a presença de paralisia de prega, por isso que eu acredito que eles fizeram naso, trouxeram histórico de pneumonia, traqueostomia, então vamos lá. Quais os dados se correlacionaram com a presença de penetração e aspiração? A presença de paralisia de prega vocal, de forma positiva e com correlação estatística, redução da sensibilidade laríngea e histórico prévio de pneumonia. Traqueostomia, sexo, idade, habilidade de seguir comandos verbais e o que ele chama de status de performance, é uma escala de 0 a 5 que mensura ali quanto maior o nível, pior a condição, os aspectos de desempenho global desse paciente, de independência de realizar a funcionalidade do seu dia a dia. Todos esses achados não tiveram correlação com a ocorrência de penetração e aspiração. 4,8% desses pacientes pós-videofluoroscopia apresentaram pós 6 meses ocorrência de novo episódio de pneumonia, mesmo seguindo as recomendações de consistência para cada um deles, incluindo o grau de espessamento do líquido. E eles verificam que o status de performance, então a independência funcional, vou chamar assim desse paciente, o grau de penetração e aspiração, a sensibilidade, alteração na sensibilidade laríngea e o histórico de pneumonia foram que se correlacionaram com a presença de uma de uma pneumonia após os 6 meses. Ajustando sexo e idade, quais foram os fatores que seguiram tendo correlação estatística com a pneumonia após 6 meses? A questão da performance funcional,
o grau, né, a gravidade da penetração e da aspiração e o histórico de pneumonia. Então, percebo que a traqueostomia até agora não houve correlação com nada. Discussão e conclusão. Então, quanto maior o grau de viscosidade, menor a ocorrência de penetração e aspiração, sempre vale aquela observação do cuidado de que não existe o raciocínio de que quanto mais espesso sempre é melhor, porque a gente sabe que conforme o aumento da viscosidade, conforme a força faríngea desse paciente, eu posso ter mais resíduo e com isso meu paciente aspirar após a deglutição. Então, o raciocínio, quanto mais espesso, maior a proteção, nem sempre é real, tá? Acho que vale sempre essa observação quando a gente fala de grau de espessamento. Eles trouxeram o quanto que a traqueostomia não esteve correlacionada com a aspiração, o quanto o fato de ser um estudo retrospectivo impacta muito verificar se somente aqueles 4% realmente foram os únicos que tiveram pneumonia após, porque esse paciente pode ter passado em outro serviço. E aí eles trazem o que eu mais quero discutir, que é o que eu comentei lá no começo desse vídeo, o quanto que, se somente 4% desses pacientes desenvolveram a pneumonia após 6 meses de exame, o quanto que um adequado grau de espessamento desse líquido foi sim, ou pelo menos, demonstrou ser um fator protetivo de piora ou de impacto pulmonar no adulto com disfagia. Eu tenho visto discussões de diversas formas do quanto nem sempre o engrossar de líquido é um fator protetivo para a parte respiratória, o que muitas vezes pode ser até mais benéfico, ou vou trocar o termo, menos arriscado, uma aspiração traqueal de líquido fino do que de líquido espesso. Eu vou concordar que sim, a gente já tem estudos que mostram que muitas vezes isso pode sim acontecer, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que entender para qual paciente, qual perfil de paciente, ele já tinha algum histórico de pneumonia, me mostrando que já tinha ali algum comprometimento de base, ou que uma pequena ocorrência de novo episódio de aspiração pode trazer maior prejuízo. Qual era a força de tosse desse paciente? Ele conseguia se proteger? Eu até concordo que a tosse talvez seja mais fácil com o líquido fino do que com o líquido espesso em termos de limpeza. Mas e o volume? Será que esse líquido fino não desce muito rápido? O que eu tô querendo trazer para a discussão é cuidado e critério na leitura metodológica dos artigos. Sim, a gente pode ter aí o desenvolvimento de protocolos de hidratação, uma série de novas possibilidades. A gente tem que caminhar sim para buscar aí novos olhares e principalmente segurança e qualidade de vida do disfágico, mas sem estender esse olhar para qualquer disfágico. A gente tem que entender para quem, quando e qual a estabilidade clínica de cada paciente. E aí, fez sentido para você? Me conta aqui, escreve nos comentários para que a gente possa discutir de uma forma ainda mais abrangente. Obrigada, um grande abraço.